Estamos aqui no segundo bloco do programa Vida e Consciência, nesta manhã, com o nosso amigo, escritor, professor, orador espírita, Rossano Sobrinho. Queria que você falasse mais um pouco da sua agenda tão extensa nesse mês de janeiro, que você mesmo falou que o pai não para de trabalhar nunca, né? Que você colocasse mais a respeito dos seus compromissos. Então, como eu disse, nós estaremos na Grande BH, visitando algumas cidades, fazendo palestras e seminários, e também gravaremos vários programas para a Rádio Boa Nova. A editora Chico Xavier tem um programa na Rádio Boa Nova de São Paulo, e o programa é toda quinta-feira às 22 horas, o programa O Cristo Consolador. Esse programa pode ser assistido de duas formas: ou pela internet, entrando no site da Rádio Boa Nova e localizando lá na programação o Cristo Consolador, quinta-feira às 22 horas, ou pela TV, pela parabólica, né? No canal do Boi, alterando o áudio, você acompanha os programas. Então nós estaremos gravando uma série de programas também, como fazemos todo ano, para a Rádio Boa Nova, além de realizar palestras aqui na nossa região. Voltando de Belo Horizonte, realizaremos a última palestra do mês na nossa casa, na Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade, aqui de Espera Feliz. Muito bem, Rossano. Como o programa hoje é voltado à sua obra Encontros com a Vida, aprendendo a curar o corpo, a alma e o coração, queria que você começasse o porquê do capítulo número 1, Rosas ao Chão. Rosas ao Chão. Eu não vou falar tudo sobre o capítulo, porque ele se fecha com o último capítulo, né? Mas nesse primeiro capítulo é uma experiência de um dos personagens. Os personagens principais são o professor Celso de Oliveira e o jovem Renato. E esse capítulo é um episódio com Renato. Ele ainda na infância, sofrendo uma grave perseguição espiritual, e isso deixa aturdido porque ele não sabe explicar esse ser que aparece do nada, do invisível, que fala dentro da sua cabeça. Ele é um médium jovem, sem nenhuma orientação, nesse período criança ainda, e após uma noite muito difícil, em que ele sofreu muito dentro do seu quarto, seu lar conturbado, sua mãe deprimida, seu pai agressivo, ele decide levantar bem cedo, tomar um café e ir para a escola, porque o único lugar onde ele tinha relativa paz era na escola. E ele, como não dormiu bem, ele corre, chega à escola e vai para uma bancada, e ali encosta a cabeça sobre a mochila, ele é um menino pobre, e adormece. Porém, naquele cochilo que ele tira, ou seja, ao destravar os laços perispirituais, ele trava contato com o plano extrafísico, com o mundo espiritual, e percebe novamente a figura horrenda do seu perseguidor espiritual. E ele vê aquele homem, né, o homem do invisível, como está no livro, e ele, aturdido, sai correndo e entra em sala de aula correndo, a sirene toca, ele sai desesperado, e ao entrar, ele tromba na mesa da professora e derruba um vaso de rosas vermelhas que estava sobre a mesa da professora, que ela havia recebido pelo Dia dos Professores da sua filha. E aquelas rosas caem ao chão. E a meninada entrando vai pisoteando e pintando de vermelho o chão da sala de aula. Então é um momento assim interessante, né? Ele sofrendo aquela perseguição, e ele era muito tímido, pacato, introvertido, até por conta da mediunidade, sem compreensão, ele é levado à direção e tal. Então começa o primeiro capítulo revelando esse estado deprimente dele, de sofrimento, um espírito em prova. Porque o médium na infância, nós sabemos disso, uma criança que tem ostensiva mediunidade, ela está em regime de prova e ela necessita de acolhimento, necessita de ser conduzida à casa espírita para tomar um passe, assistir às palestras, ser orientada para não se ver como alguém anormal. Porque graças a Deus hoje a mediunidade é respeitada, é estudada. Há médicos sérios estudando a fisiologia da mediunidade, comprovando que os médiuns têm na glândula pineal, no centro da cabeça,
mais cristais do que os não médiuns, ou seja, aqueles que não são médiuns ostensivos. Então, todos esses estudos, isso tudo vai ajudar para que as crianças médiuns, como o nosso Chico Xavier, como Divaldo Franco, Ivone do Amaral Pereira, e de outras religiões também, crianças que têm essas percepções e que sofrem muito, porque ou vão dizer que são fenômenos demoníacos, ou vão dizer que a criança está enlouquecida. E à luz da doutrina vai compreender, não, que é apenas uma fenomenologia normal que merece ser estudada, educada, para que logre a paz. Essa mediunidade sem compreensão, no qual você citou, é do cotidiano, é da praxis. Você já tem algum caso verídico que famílias te procuraram para esclarecimentos, para esse fenômeno? Perfeitamente. São muitos os casos. A gente tem vontade de, posteriormente, escrever um livro alterando os nomes para que tenha uma função de estudo, né? Eu poderia citar um caso singular. Numa cidade vizinha nossa, um companheiro nos procurou na cidade de Espera Feliz para relatar o caso da sobrinha. Ele é espírita da família da sobrinha católica e ela, acontecendo na casa dela, vários fenômenos de efeitos físicos. A televisão que ligava, desligava, movimento de objetos, a menina muito aturdida e dando muito crédito às entidades que se lhe apareciam. E ela jovem, uma adolescente, e já tinham procurado vários especialistas religiosos sem muito êxito. E nós fomos convidados a conversar com a jovem. Eu aceitei, fui até a cidade, né, dessa família, pedi para conversar com a jovem e a família dentro da casa espírita local. Companheiros nos receberam. Antes de ir para o encontro, a espiritualidade me orientou sobre o caso. Estava em oração quando os espíritos me mostraram numa tela mediúnica mental o que deveria ser dito, como abordar a função daquilo. E é interessante que me mostraram como uma masmorra, Marcelo e queridos telespectadores, em torno um rio e uma ponte maciça, como nos castelos antigos, porém não de dentro para fora, de fora para dentro, e aquela ponte descendo para a intimidade da masmorra. E o entendimento, porque às vezes a espiritualidade trabalha conosco em regime de símbolos, né? Trabalha com o material que tem, né, Marcelo? E aí o entendimento foi que o contexto da jovem, a mediunidade em desalinho, em perturbação, era a masmorra. A ponte maciça descendo para a extremidade do rio seria a doutrina. E competiria a jovem, já em condição de entender, né, abraçar a doutrina, estudar a doutrina para sair da sua perturbação. Então foi muito interessante, fomos até lá, conversamos com a jovem, houve um diálogo muito interessante, e a partir daquela conversa ela passou a estar presente nas palestras que fazíamos naquela localidade. Hoje não tenho mais informação se ela prossegue no movimento ou não, mas foi uma das outras experiências às vezes também de famílias que perderam filhos, né, e que nos levaram a visitar, a conversar. E a mediunidade é instrumento do bem, porque a espiritualidade nos ajuda a atender melhor.